Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Vim aqui passar para vocês hoje um desafio técnico relacionado aí ao Itaú. Esse desafio ele consistia em construir um produto, de compra programada de ações. Então a gente vai ter ali um cliente, esse cliente vai ter uma adesão dentro do nosso sistema. Quando ele realizar essa adesão, ele vai ser vinculado a uma cesta de ativos. Então, ou seja, a gente tem 5 ativos, cada ativo ali tem a sua porcentagem dentro da cesta. Então, por exemplo, a gente tem ali um balanceamento, então a gente tem 100%, e cada ativo vai ter uma porcentagem ali desses 100% para a gente comprar ações automaticamente com o schedule, e nas datas 5, 15 e 25. Tá? Esse desafio consistiu em construir basicamente esse produto, com alguns eventos aí dentro do Kafka, com alguns desafios de regra de negócio. A gente tem bastante regra de negócio dentro desse projeto. E eu vou começar aqui passando pelo front-end, explicando mais ou menos como funciona. Basicamente a gente tem aqui um health para entender se os dois microserviços que a gente tem estão funcionando. O fluxo recomendado, que a gente vai inserir as cotações da B3. A gente vai configurar a cesta, cadastrar o cliente, executar a compra e consultar a carteira. A compra ela é executada automaticamente, porém a gente pode executar manualmente também. Tá? Então a gente vai inserir aqui as cotações. Eu vou solicitar aqui 2024. Não estava no escopo para a gente criar um job, porém foi decisão técnica minha criar o job para que o back-end fique processando e não dependa do cliente vinculado a uma requisição. O tempo padrão da requisição para sofrer timeout é de 30 segundos, eu não queria aumentar esse tempo, então eu decidi colocar isso dentro de um job para ele ser executado ali e ficar rodando sem que o cliente precise ficar preso nesse processo. Então eu posso subir aqui, por exemplo, os 3 arquivos de cotação que eu tenho, que seria 2024, 25 e 26. Existem algumas regras de negócio dentro desse arquivo TXT também. E aí eu vou mandar ele está processando aqui 2024, eu estou enviando hoje 2025. Ele vai receber, deu timeout. Às vezes o arquivo é meio pesado, né? Às vezes ele vai receber esse arquivo e vai processar ele ali em background dentro do servidor. Foi até um dos motivos que me fez querer subir isso em 2 serviços separados. Então a gente tem um serviço principal que executa a maioria das ações e a gente tem um serviço só para a parte de cotação da B3. Então subiu 24, subiu 25, vou subir o 26 agora e eu volto quando estiver pronto. Bom, então ele finalizou aqui a inserção de todos os registros. Se eu olhar aqui no dashboard eu vou ver as últimas gestões realizadas, o total de registros ali de cada uma. Show de bola, eu consigo consultar aqui alguma. Então, por exemplo, vou ver aqui a Petra 4. Então tá tudo aqui, todos os 546 registros dela que a B3 disponibilizou pra gente. Consigo detalhar, ver a data do pregão, máximo, mínimo, fechamento e abertura. Show de bola. Agora eu vou dar a cesta, Então a gente tem aqui configuração da cesta, tá? Então eu vou cadastrar top 5 março 2026. Vou colocar aqui algumas ações que eu tenho na minha carteira que eu gosto bastante. Então vou colocar aqui a do Itaú, Agro 3, Petra também muito consolidada, dificilmente volátil. Vou colocar aqui BB Seguridade também e a Vale 3. Vou colocar 20% para cada uma, tá? Então basicamente essa cesta ela distribui, a porcentagem de cada ativo ali para realizar a compra. Então vou salvar essa cesta. Opa, foi, agora sim. Show de bola. Então vai estar aqui a nossa cesta, Eu vou cadastrar um cliente, que é o próximo passo. Então eu vou me cadastrar aqui, Nicolas Fernando. Vou colocar aqui um CPF qualquer. Sem pontuação, beleza. Show de bola. Vou colocar aqui o meu e-mail.
E eu vou colocar aqui um valor bem alto para a gente conseguir ver bem legal a questão do IR, né, que é o imposto de renda. 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então, vou cadastrar aqui a adesão do cliente, consigo visualizar ele aqui. Esse daqui não foi pedido no enunciado, né? Nem a exclusão, nem a listagem dos clientes, mas foi uma coisa que eu gostei, eu acho que é importante. Então, consigo consultar aqui a carteira. Quando eu criei o cliente, ele já pegou a cesta existente, né? E dividiu ali pela quantidade, porém não foi executada uma compra ainda. Tá? Consigo alterar o aporte mensal, consigo tirar o cliente daquela cesta e consigo excluir, né, esse cliente específico. Beleza? Show de bola. Então agora eu vou fazer a compra. A compra ela é feita automaticamente, né, todo dia 5, 16 ou 25. Isso daqui depende bastante ali de dias úteis, porque o pregão não abre de sábado e domingo. Então eu vou executar uma compra aqui. Eu vou ter que executar no dia 16. Por quê? Porque dia 6 já passou, né? Dia 5, né, já passou no caso, e eu acabei de criar uma cesta. Então ele pega a cesta que estava ativa quando foi realizado aquele processo. Então, por exemplo, não tem eu criei uma cesta agora dia 7. Se eu criar dia 5, ele já não vai deixar, porque não tinha uma cesta ativa naquela data que ele está querendo fazer a compra, né? Então ele não sabe quais ativos ele tem que comprar. Então eu vou ter que criar aqui no dia 16, né? Eu não criei, não pega dia 15 porque não é dia útil, o pregão não está ativo, então não vai ter valor ali para aquele dia, e executar a compra. Ele vai executar a compra, show de bola. Então ele vai mostrar ali quanto ele comprou de cada ativo, né? E quais clientes que tiveram acesso àquela compra, né? Então se eu tivesse 10 clientes iam aparecer aqui nessa lista de distribuição por cliente com o aporte. Ele fez esse aporte de 333 mil, por quê? Porque o valor mensal aportado ele é dividido em 3, que seria os 3 dias que foi dito no enunciado, que seria dia 5, dia 16 e dia 25. Né? Então, ele pega o 1 milhão, por exemplo, divide por 3 para realizar essa compra. Né? Todas as que eu comprei foi fracionada, tá? E ele publicou, né, 5 eventos dentro do Kafka para cada ação. Então, o que é esse evento? O evento, basicamente, a gente tem dois tipos de eventos dentro do Kafka, o IR venda e o IR dedo duro. O IR venda ele é aplicado sobre toda a venda, né, que a gente faz, se eu não me engano, acima de 20 mil de lucro, a gente tem ali uma alíquota maior. E a gente tem o IR dedo duro, que é para dizer para a Receita como que a gente está, o que a gente está fazendo, né, e o que eles precisam inspecionar, basicamente. Né? Então, eu tenho aqui alguns tópicos. Ó. Então, se eu olhar aqui, eu tenho o IR dedo duro. A gente tem um tópico para o IR venda e um tópico para o IR dedo duro, tá? Então, IR dedo duro, eu vou ver aqui as mensagens. Ó, a gente vai ver as 5 mensagens e o imposto que deveria ser retido na fonte ali pela corretora, né, onde eu estou fazendo as minhas operações. Então, eu tenho a data, eu tenho o CPF, eu tenho o valor da operação e o valor que deve ser descontado do IR. Né? Então, se eu comprasse esse valor de Agro 3, deveria estar dispondo ali para o governo R$ 3,33. Né? Eu acho que esses valores vão ser bem próximos, porque o valor foi bem próximo ali de cada um. Então, show de bola. Show. Então, agora a gente precisa fazer uma alteração, né, para ver como funciona o fluxo do IR venda. Então, ou seja, eu preciso lucrar e fazer o rebalanceamento ali da minha cesta. Então, eu tenho a minha cesta aqui. Eu vou só abrir a outra aba que eu tenho aqui do lado para mim conseguir ver quais ações eu tenho que fazer. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui Agro 3F, tenho o BB Seguradora, tenho o Itaú, tenho Petra, Petrobras, né? Eu tenho a Vale. E eu vou agora criar uma nova cesta, que vai ser a cesta B. Vou colocar as mesmas ações, só que com algumas alterações. Então, por exemplo, eu vou... Antes disso, eu vou alterar o valor da Petra para que eu consiga ver, né, o imposto de renda. Então, estava usando aqui o GPTeco para acelerar a minha alteração. Então, eu vou entrar aqui dentro do banco de dados. Eu vou fazer uma alteração aqui manual para a gente conseguir ver o que está acontecendo, tá?
Show. Então, vou ver os meus bancos de dados aqui. Opa. Vou dar um use invest cycle. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar o valor da Petra, para que assim eu consiga ver um lucro, né? E aí com esse lucro eu vendo, né? Então eu vou ter o meu rebalanceamento, né? Então eu tenho aquela cesta que eu criei anteriormente, vou criar uma nova cesta agora, só que a Petra ela vai ter uma porcentagem menor. Então, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que eu tenha que vender. Então, antes eu tinha 20% e agora eu estou criando uma nova cesta de 15%. Então, ou seja, eu tenho que vender esses 5% de diferença para conseguir balancear minha carteira nessa nova cesta que eu estou fazendo. Tá? Então, eu vou deixar aqui um update no preço de fechamento de vezes 1,30, né? Só no ticker da Petra. Então, show de bola. Eu vou só abrir uma nova aba aqui para a gente ver qual é o valor atual da carteira, tá? Então, se eu entrar aqui em clientes, gerenciar, consultar carteira, eu vou ver ali que a minha Petra foi a que mais teve lucro. Mentira que não passou de 20 mil. Tá. Vamos alterar um pouquinho mais aqui, ó. Eu vou subir aqui um pouquinho mais, que aí passa de 20 mil e a gente consegue ver bem legal a questão do imposto de renda de venda, né? Então, ó, subiu aqui o lucro para 45 mil. Posso consultar a rentabilidade aqui. Como foi de um mês para o outro, não vai ter rentabilidade, né? Eu deveria ter comprado em janeiro, fevereiro e ter alterado ali para março, mas não fiz isso, tudo bem. Show de bola. Agora eu vou refazer uma cesta para vender a Petra, vou deixar ali 1%. Então, por exemplo, top 5, março 2026, B. Vou deixar aqui agro 3, vou deixar com 20%, vou deixar 25, BB seguradora, eu vou deixar como, oh meu Deus, BB C3F, vou deixar como 25% também, Vale 3F, vou deixar como 25%, Petra 4, eu vou deixar como 1%, então ele vai vender quase tudo que tem lá. E o YouTube, YouTube 4F, eu vou deixar com o resto, que vai ser 24. Show de bola, vou salvar. YouTube 4F. Tem que selecionar aqui exatamente qual ticker que é, né? Senão não vai dar certo. Show de bola. Ó. Então, cestas salvas, percentuais alterados e rebalanceamento disparado, tá? Então, agora se eu ver lá o cliente, ó, eu vou conseguir olhar que ele vendeu, né, a Petra e diminuiu bastante a composição. Ó. Então, a composição atual está em 1,1%, 1,01%. Né? Agora eu estou com 54%, então a minha rentabilidade foi embora. Eu ainda estou tendo algum lucro aqui, mas eu vendi a maior parte das ações pela rentabilidade. Né? Vou dar uma olhada no tópico, então eu tenho aqui agora o tópico criado, IR venda, né? Conforme ele manda a mensagem, ele cria o tópico, né? Se não tem a mensagem, não tem o que criar. Então, se eu ver aqui nas mensagens, eu vejo a venda que foi realizada. Como eu só vendi, né? Se vocês repararem, eu aumentei todos os outros, né? Então, Agro 3 estava em 20, agora ficou 25, BB Seguradora estava em 20, ficou 25 e assim em diante. Só a Petra que eu deixei em 1%. Então, eu só vendi Petra. Então, não tem por que mandar essa mensagem, né? Então, como eu só vendi Petra, só tem ela. Então, aqui tem o meu total da venda, o meu lucro, a minha alíquota aplicada, dependendo ali do lucro líquido, né? E o meu valor do IIR. E aí aqui tem os detalhes do ticker que eu vendi. Então, o lucro, o preço da venda, o preço médio dela e a quantidade de ações que eu vendi referente a ela. Então, basicamente, o escopo do projeto era esse, tá? A gente tem aqui, né, algumas explicações. Então, por exemplo, o IRD do duro,
enfim, não vou sair explicando, né? Parte de cotação, as entidades, o diagrama dos relacionamentos, os contratos aqui que precisava ter dentro das API, das controllers da API, né? O motor de rebalanceamento, como ele devia funcionar, e a stack, né, a estrutura do projeto e o exemplo do fluxo completo. Show de bola, o projeto era esse, tá? Agora eu vou passar um pouquinho pelo código, tentar justificar ali um pouquinho das minhas decisões para arquitetura. Então, se a gente dá uma olhada aqui, eu tenho, né, algumas pastas ali de configuração. Então, eu tenho o GitHub com o CI/CD dela. Então, basicamente, o que ele faz? Ele vai conectar ali dentro do GitHub Actions, né, conectar dentro de uma VPS, passar ali o host, o usuário e a senha, né, o host seria o IP, o usuário e senha da VPS. Depois ele vai ali realizar a exclusão de alguns arquivos que não tem necessidade, né, se caso subir para o GitHub, e depois rodar ali o Docker, né, com toda a nossa infraestrutura. Tá? Então esse daqui é o Docker Compose com todas as imagens que a gente precisa, as versões, né, a senha, o banco de dados que vai ser criado inicialmente, o Kafka UI, né, para a gente conseguir ver as mensagens que a gente criou, o front-end com a dependência da imagem do Node, né, para rodar a aplicação em React, o Market Data Ingestion Service, que é o cara que vai fazer o parse ali das cotações históricas da B3, né? E o nosso motor principal do sistema, que é esse cara aqui, o Schedule Purchase Engine Service, beleza? E os volumes aqui que vai ser utilizado, né? Que seria só o Kafka, o MySQL e o Node Modules dali do React. Show de bola, então aqui vamos dar uma olhada. Eu criei uma Class Library. Por que eu criei essa Class Library? Porque alguns serviços eram compartilhados entre o Market Data e o Schedule Purchase Engine. Então, ou seja, faz muito mais sentido você concentrar isso em um lugar só, né? Não ter necessidade ali de não ter necessidade ali de ficar escrevendo o mesmo código várias vezes. Então, as minhas DTOs elas ficaram todas aqui, né? Eu tenho algumas coisas aqui em comum, por exemplo, a paginação, né, da consulta dos tickers lá do Market Data para ver quais tickers que foram criados, né? Deixa eu só abrir ele aqui para mostrar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a consulta, posso consultar aqui agro3f, por exemplo, ó, ele vai trazer tudo para mim. Então, essa paginação é feita por esse DTO. Tá? Eu tenho o domain, entities, enum, value objects. Usei poucos value objects, né? Aqui as entidades elas estão bem separadas por pasta, né? Eu tentei seguir ao máximo ali a estrutura que foi passada no enunciado. Show de bola, vamos para a próxima. Parte de cotações, então, ou seja, todos os arquivos que são salvos, que são parseados, eles vão ficar dentro dessa pasta. Né? Coloquei aqui uma decisão que eu tive que tomar ali que não estava dentro da, do escopo, né, do projeto. Não vou passar por isso daqui, eu acho que é irrelevante por essa parte. Aqui estão todos os documentos, né, que foi passado para a realização do projeto. Então, o desafio técnico detalhado, né, a questão dos diagramas ali do banco de dados, como que vai acontecer todos os fluxos. Passei alguns draw.io para prompt XML para ter uma ajuda melhor ali com a IA, para ela entender melhor, né, como que vai ser feito tudo isso e assim conseguir treinar o modelo da melhor forma possível. A gente tem aqui o Market Data Ingestion Service, que vai ser o cara que vai cuidar de toda a ingestão dos dados dentro do nosso serviço. Né? Então a gente tem a controller, só uma controller aqui que recebe, né, o dado, ela lista, ela diz se está ok, se não está, qual que foi a última ingestão, enfim, todo o CRUD da ingestão está aqui. Né? A gente tem dentro de data o factor para tirar o acoplamento, então se caso eu precisar futuramente trocar de serviço, né, não quero mais usar o MySQL por algum motivo, eu tenho a possibilidade ali de usar outro cara sem que eu precise alterar aqui dentro do DB Context. Né? O DB Context está bem enxuto aqui, eu não tive necessidade de fazer muita coisa. Tenho as interfaces, né, eu decidi criar mais algumas duas camadas de abstração aqui do meu banco de dados. Eu gosto bastante de trabalhar assim.
as migrations, né, que eu uso o Entity Framework Core, o parser que vai realizar ali a leitura do arquivo, né, TXT que vem da B3 com todos os dados históricos das ações. Os repositories, né, Unity of Work, que eu acho bem bacana também para a gente controlar as transações que acontecem no banco. E as services, né, então tem a contação service que salva o cara dentro do job e o job vai executando ali conforme necessário em background com todas as informações que a gente precisa, principalmente para a gente conseguir consultar se o job já foi realizado, se está finalizado, se está sendo realizado ainda. Né? Adicionei também aqui bastante observabilidade para a gente ver o log de erro, se der algum erro, por que deu erro, enfim. Bom, basicamente é isso. Tá? Isso daqui é a questão de salvar o arquivo dentro da pasta cotações aqui que a gente for parseando, né? E basicamente é isso, tá? Com o Dockerfile dele aqui. A decisão principal que eu decidi com isso foi tirar ao máximo a necessidade de, pô, se quebrar o market data, né, na hora que eu estou subindo uma ingestão, se quebrar ele, eu não posso que as outras coisas quebrem junto, né? Por mais que ele vai ter um processamento ali realizado por demanda, não vai ser uma coisa que a gente vai fazer toda hora, né? Acho que não faz tanto sentido ali a gente ficar subindo toda hora um TXT, então vai ser uma coisa mais pontual. Talvez abstrair isso daqui para uma AWS Lambda, talvez para um Azure Functions, né, para pagar ali por uso e não deixar 24 horas do serviço ativo sem necessidade. Né, e isso é legal que a gente não tem que controlar a infraestrutura, então deixar tudo na mão do provedor é bem bacana também. Né, e foi por isso que eu decidi fazer um microserviço separado para isso. Tá? Entrando aqui na parte do Schedule Purchase Engine Service, a gente tem as controllers. Então tem a controller de admin, client e motor. Né? A de admin vai cuidar da cesta. Então eu tenho aqui todas as respostas e os requests que foi solicitado dentro do enunciado. Né? Basicamente a estrutura ficou: a controller chama a service, a service chama o repository, né? Conforme necessário, ele sempre lidando com interfaces. Né? Não vou passar linha por linha, eu acho que é desnecessário, né? Eu acho que a ideia foi mais arquitetura. Aqui também eu preferi fazer com Factory, né? Para se caso for necessário trocar algum dia de provedor de banco de dados, a gente usa aqui talvez um Post, um SQL Server, conforme a necessidade, talvez um MongoDB, não sei, conforme for necessário, né? Aqui eu tenho as interfaces, né? A gente ficou com bastante interface, se for ver. Apesar de ter bastante regra de negócio, foi bastante interface também. Eu gosto de trabalhar bastante com interface pela questão da facilidade em testar aquilo futuramente, né? Tem as repositories aqui. Eu só achei necessidade de criar repository para cliente mesmo e para valor histórico. Preferi tirar um do outro aqui, que o scope era um pouquinho diferente, né? Algumas services, né? Então eu tenho um service só para cesta, tenho um service só para client, tenho um service só para o Kafka, só para persistir algum tipo de informação da estrutura, principalmente do histórico, né, de conta gráfica ali, da conta master. Service por rebalanceamento, enfim. Tem a configuração do Kafka aqui, então, né, onde que ele vai ficar, quais são os tópicos que vão ser utilizados. E o Dockerfile, tá? Basicamente é isso sobre esse projeto. O programa CS aqui também tranquilo, habilitando cores, né? Usando o Swagger ali em todo o projeto. Adicionei também uma questão para ele dentro dos dois programs, né? Eu adicionei uma questão para quando for uma máquina nova, acabou de clonar o projeto, dá o Docker Compose up e ele já sobe todas as migrations, sobe a primeira migration já criando todas as tabelas, né? Adicionei o XRequestID também, né, para a gente aumentar a observabilidade dos logs. Então deu algum erro ali para o cliente, o cara consegue copiar o código, a gente consegue pegar o código no front, linkar o código com o log dentro do Docker, né, dentro do serviço que está sendo realizado. Isso aqui foi bem legal, eu não conhecia esse XRequestID, eu achei muito interessante. Vou começar a usar muito nos meus projetos porque realmente ajudou bastante. Beleza, acho que referente ao schedule é isso. A gente tem a SPA aqui, né, o front-end do projeto. Sinceramente, foi uma coisa que eu
fiz um pouco correndo ali, eu comecei esse projeto há 7 dias atrás, então como eu trabalho, acabo tendo outros projetos também, eu não tive muito tempo para dar uma atenção melhor no front, tem muitos pontos que eu poderia melhorar muito aqui dentro, mas eu deixei ele o máximo funcional possível aí para esse desafio. Né? Então tem alguns componentes aqui, alguns hooks para responsividade, coloquei algumas libs aqui para conectar com o cliente, enfim, helpers que eram usados em várias telas que eu precisei passar para outros lugares. Tá com erro aqui, mas é erro do Visual Studio, tá? Não é erro da aplicação, não. É, bom, acredito que da SPA seja isso. Adicionei o NGINC também, NGX, né? Para subir na VPS conforme precisa. Então, ele já faz o apontamento aqui da rota. Futuramente, se tiver um domínio, dá para conectar aqui dentro. Bom, eu acho que era isso, né? Referente aos testes, eu realizei aqui uma cobertura. Se eu não me engano, a última vez que eu fiz o teste de cobertura deu em torno de 80. Vamos dar uma olhada aqui no Redmi. Ó. A gente tem aqui uma visão geral do projeto, explicando certinho como que funciona, quais que são os requisitos, como que eu faço para subir. E adicionei aqui também as informações do último teste gerado. Então, por exemplo, o Schedule por Surgeon Giant Service, a gente teve ali 76% de cobertura, e o Market Data Ingestion a gente teve 81% de cobertura, combinando ali a questão da teste tanto unitário como teste de integração entre esses dois serviços, né, onde fazia sentido adicionar. Bom, eu acredito que seja isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no Redmi, talvez eu veja alguma coisa que eu não falei. O Kafka ele foi usado apenas como producer, não teve nenhum outro serviço para consumir as mensagens, então as mensagens vão ficar lá sem consumo, né? É, eu acredito que seja isso, tá? Dá uma passadinha aqui nas tabelas também. Ó, então a gente tem ali as cestas de recomendação, cliente valor mensal histórico, então cada alteração que é feita dentro do cliente do valor mensal alterado fica aqui dentro. A gente tem os clientes, as contas master, as contas gráficas, as cotações, né, que é onde fica todos os arquivos ali, todos os arquivos não, todas as linhas que tem dentro do arquivo do histórico da B3, né, as custódias, as distribuições, os eventos IR, a ingestão dos jobs, os itens das cestas, os motores de execução, o histórico, né, das execução desse motor, tanto manual quanto automática, e também se já foi executada uma compra manual, não é executada uma compra automática no dia que foi a compra manual, tá? As ordens de compra, né, os preços médios e os rebalanceamentos que são realizados através ali da alteração dos tickers da cesta, tá? Então, basicamente é isso o projeto, gostei bastante, acho que foi um projeto que me tirou bastante da zona de conforto ali pela quantidade de regras de negócio, foi bem interessante.